Hoje a gente está recebendo aqui com muito prazer dois amigos do Tribuna Livre, eu posso dizer assim, que passaram um tempo sem estar aqui, né? Sem estar junto com a gente, que é a enfermeira Martina Oliveira e o nosso querido Pedro Henrique, também enfermeiro. Então, podemos ir direto? Então, nós vamos agora para a entrevista. Agora, no programa Tribuna Livre, entrevista. Muito bem, primeiro eu quero dizer que é um prazer muito grande receber vocês mais uma vez aqui no programa Tribuna Livre. Passou um tempo, né, que a gente vinha com uma certa frequência e o pessoal ficava animado, porque sempre eram entrevistas boas de esclarecimento para a sociedade miguelense. Então, primeiro eu vou iniciar com a nossa querida amiga, dando aí um bom dia e seja muito bem-vinda. Bom dia, muito grata mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui, né? Sempre é bom retornar à casa, né? Onde nós temos uma história de amizade e de conteúdos. E é um prazer estar aqui trazendo essa temática sobre as lesões pré-ulcerativas nas pessoas diabéticas, para poder a gente evitar aí amputações desnecessárias nos pés dos diabéticos. Muito bem. E claro, aqui com a gente também, o nosso amigo Pedro Henrique. Bom dia, Pedro, seja muito bem-vindo também. Bom dia, querido Álvaro, e a todo o povo que está nos ouvindo aqui em Alagoas, né, e no Brasil, né? E é uma satisfação estar aqui, né, junto desse canal maravilhoso, Tribuna Livre, mais uma vez, trazendo a informação, a educação que as pessoas precisam, que estão em casa, através do nosso consultório Centraf, aqui em São Miguel dos Campos. Muito bem, importante demais. O assunto é importantíssimo. A gente vai falar sobre lesões pré-ulcerativas, né? Estava falando muito, eu estava até com dificuldade de falar esse nome. Mas eu gostaria de saber, pedir licença para iniciar com a nossa querida amiga Martina. Pergunta a ela, né? O que são lesões pré-ulcerativas e por que elas representam um sinal de alerta importante? Então, para a gente falar sobre lesão pré-ulcerativa, a gente precisa falar sobre a temática do diabetes, né? Que para quem nos ouve, nos assiste, o diabetes é uma doença crônico-degenerativa. O que é isso? É uma doença crônica que é considerada mundialmente uma pandemia, assim como foi a Covid-19, e que é mutilante. As pessoas ficam com o rim sem funcionar, perde visão, não é só o açúcar alto no sangue. E uma das maiores mutilações que o diabetes faz na pessoa que tem a doença é a amputação de membros, de pés, de pernas, né, de perna inteira, de dedos, de pé. E as lesões pré-ulcerativas, como o nome fala, são lesões que precedem as úlceras, que são as lesões, são as feridas em si. E isso é prevenível, a gente pode prevenir. Então, essa temática de lesão pré-ulcerativa é importantíssima. A gente está aqui, como o Pedro falou, trazendo a educação, falando quais são essas lesões, como que os diabéticos, sejam eles jovens ou idosos, eles podem fazer em casa para prevenir que essas lesões apareçam e, se aparecer, o que não fazer e o que fazer. Certo. Eu vou perguntar aqui para o Pedro quais são os primeiros sinais que uma pessoa deve observar para identificar uma lesão pré-ulcerativa. Álvaro, é o seguinte, as pessoas precisam, literalmente, antes de tudo, estar com a diabetes controlada, né? Porque, como a Martina falou, é uma comorbidade que mata, que amputa o Brasil inteiro hoje, o número é crescente, e muitos profissionais ou muitos serviços é preferível amputar, porque torna-se mais fácil amputar do que tratar e cuidar, não é isso, Martina? Exatamente, e assim, sabe, são coisas que a gente pode resolver em casa, né, e resolver com conhecimento. É importante a gente falar que o conhecimento salva vidas. Nós somos dois enfermeiros dermatológicos, especialistas em tratamento de feridas, principalmente pessoas diabéticas com feridas nos pés, e nós trabalhamos no nosso consultório aqui em São Miguel, tanto a prevenção quanto o tratamento. Uma das lesões pré-ulcerativas assim, mais comuns que aparecem nos diabéticos é a unha encravada, que é uma coisa tão simples. Só que o que acontece quando um diabético tem unha encravada? Pede a filha para cutucar, pede a esposa, que geralmente é uma idosa que não enxerga bem, para cutucar, né? Então, essa unha encravada, outro tipo de lesão pré-ulcerativa é fungo na unha. Quem de nós aqui não conhecemos pessoas que têm fungo nas unhas?
E o fungo na unha mal conduzido no pé de uma pessoa com diabetes, esse fungo causa uma úlcera. E dessa úlcera, dessa ferida, vem acompanhado de uma infecção, e a infecção toma conta, ao invés de um dedo, de todos os dedos e o pé, e a pessoa que tinha uma vida ativa, com sua vitalidade, com suas atividades normais, de repente se encontra deitado, sem a sua mobilidade, com a mobilidade prejudicada por conta de uma amputação que poderia ter sido prevenida. Existe um grupo que tem mais risco de ter? É Pedro ou eu? Pode ser, Então, Pode. Pode ser? Então, o grupo que é mais em risco são os idosos, né? Por quê? Porque os idosos, como eu falei, eles perdem, né, com a idade a visão, e também os idosos, eles perdem também a capacidade com o tempo e a idade de se praticar o que a gente chama de autocuidado. O que é autocuidado? É higienizar os pés adequadamente. É importante os diabéticos, sejam idosos ou não, quando ao tomar banho, fazer a higiene adequada dos pés, o corte adequado das unhas, sabe, o uso adequado de calçados. As unhas das pessoas diabéticas devem ser cortadas de forma reta, não é de forma redonda. Precisa, a cada banho, os idosos, todos os diabéticos, independente da idade, enxugar os interdígitos. O que é isso? Entre os dedos, né, colocar o pé, a perna uma em cima da outra e criar esse hábito, esse autocuidado de enxugar entre os seus dedos. Para o pé não ir para o calçado úmido, porque o fungo, ele cria frieira, né? É a famosa frieira. A famosa frieira, que é o fungo. E aí esse fungo ali, úmido, é risco de abrir uma fissura, que é uma feridinha entre os dedos, e ali entra a bactéria e o próprio fungo causa infecção. Quando o diabético vai ver, porque ele não tem a sensibilidade do pé, fica dormente por conta do diabetes, aí já está com uma ferida infectada e geralmente faz os cuidados em casa com chá, com erva, vai no terreiro, pega uma planta e aí só procura o profissional, que geralmente não é o especialista em ferida, quando não se tem mais condição de reverter. Mas nós estamos aqui em São Miguel com o nosso serviço, mudando esse cenário e fazendo uma história diferente na cidade. Álvaro, aí você pode perguntar, e os fatores de risco? Né? E aí, de modo especial para os jovens, a hipertensão, o tabagismo, né? Porque a gente encontra no nosso consultório, lá na UPA também, no atendimento, a Martina trabalha na UBS, encontra o jovem de 25 anos, 26 anos com diabetes, tabagista forte, fumante, fuma umas carteiras por dia, né? E tomando a medicação. E aí a perda da sensibilidade dos pés, sabe? Então é necessário que as pessoas entendam que ela tem os fatores que podem piorar, agravar aquilo que lá na frente pode acontecer, que é a amputação, o que nós estamos tratando aqui para que não aconteça com esse jovem no futuro. Certo. Martina falou aí em calçados, né? Sim. O calçado também é muito importante. Também. O calçado, ele é um grande aliado para prevenir uma amputação desnecessária. Como eu falei anteriormente, o diabético, ele perde com o andar da doença, o caminhar da doença, ele vai perdendo a capacidade de sentir a sola dos pés. Geralmente, não só idosos, diabéticos jovens, como o Pedro falou, também perdem a sensibilidade protetora, que é a capacidade de sentir. Então, as pessoas pisam em prego, pisam em pedra, levam topadas. Às vezes, a gente já teve paciente no consultório, uma moça jovem do Roteiro, ela até é nossa amiga hoje, e o pai derrubou uma xícara e ela catou os vidros, os cacos de vidro, mas ficou um caquinho ali. E aquele caquinho ela pisou. 3 dias depois ela estava com o pé totalmente infectado, né? Porque ela não sentiu e ela perdeu 2 dedos. Puxa. Assim, desnecessariamente. Então, o calçado, ele é essencial. O paciente diabético, de hipótese nenhuma, pode usar chinelo havaiana. Chinelo de dedo, que a gente chama, né? Porque a pessoa deixa o chinelo no caminho, porque perde a sensibilidade. Se pisar na feira, vai dia de segunda na feira, chega lá, pisa num prego, não vai sentir quando vê o prego. Está dentro do chinelo. Então, são calçados. Calçados de diabéticos não podem ser molinhos,
Tem vários pacientes que chegam para a gente, porque eu fui na loja de calçado e a moça que vendeu disse que esse é ótimo para diabético. Olha como é molinho. Então, o calçado de diabético não pode ser molinho. Ele tem que ter solado rígido, a parte da frente, que nós chamamos de contraforte, tem que ser dura, alta, tudo para evitar que apareça qualquer tipo de trauma. Tem sapatos específicos, empresas já específicas, e tudo isso a gente tem esse conhecimento e pode, através da consulta, através da nossa presença no consultório, a gente indicar onde compra, como que faz, onde tem, né, para as pessoas estar trabalhando e usando aquilo que é o correto. Certo. Como os profissionais de saúde, de um modo geral, podem identificar precocemente essas lesões pré-ulcerativas durante uma consulta de rotina? Isso é vital, né? Porque o enfermeiro, quando ele está lá na unidade, ele é enfermeiro generalista, tá? Na grande sua maioria. E aí ele faz um exame físico no paciente. E esse exame físico, ele vai detectar a lesão. E uma das causas que pode, de modo especial, levá-lo diretamente ao pé do paciente é saber se ele é diabético. E a gente, na grande maioria, e Martina, a gente olha logo para o pé do paciente. A primeira coisa, né? Isso. Verdade. Verdade. Então, assim, o Pedro, ele trabalha na UPA, né? Ele olha logo o pé do paciente. Chegou um paciente na UPA com ele já olha para o pé. E eu, como eu também estou na atenção básica, né, aqui do município há 20 anos, então, assim, na minha consulta de enfermagem direcionada para os diabéticos, é importante que eu e todos os enfermeiros, a gente está falando para o público, né? Nós somos 2 enfermeiros. Vocês são especialistas nisso. Especialistas nisso, mas os enfermeiros da atenção básica, os médicos também, é importante que quando nós, na UPA também, a gente atenda uma pessoa com diabetes, a gente olhe para o pé do paciente, a gente toque o paciente. Porque o que acontece com essa minha vivência clínica e prática de SUS, né? O paciente vai lá e quer a renovação da receita. Mas nós não somos profissionais renovadores de receita. Nós estamos ali para avaliar o paciente. A gente faz prescrição de medicamento do paciente, nós nem transcrevemos e nem renovamos. A gente prescreve o medicamento, mas a gente precisa educar o paciente diabético. Ensinar ele a olhar, se cuidar, e nós, enquanto profissionais, como o Pedro falou, fazer o exame físico. Recentemente, sexta-feira, finalzinho de tarde, eu recebi um paciente no SUS, na atenção básica, aqui em São Miguel, o paciente com o pé todo dormente. Então, assim, eu disse assim, seu fulano, bote o pé aqui para eu examinar. Aí ele botou o pé em cima da minha mesa. Quando eu fui examinar o pé dele, ele estava com todos os pés azulados. Os dedos, no caso. Então, se todos os dedos estavam azulados, sinal de que ali não tem circulação. E nós, profissionais, nós precisamos tocar, olhar entre os dedos, examinar os pulsos dos pés dos pacientes. E tudo isso a gente aprende. A gente tem como ensinar e a gente tem como aprender. Porque os diabéticos daqui de São Miguel, de todas as cidades que nos ouvem do mundo, eles precisam ser examinados. Então, basta os profissionais como nós, que somos enfermeiros ou médicos, que atendemos essa demanda de diabéticos, a gente examine os pacientes, sabe? O paciente precisa se cuidar? Precisa, mas os profissionais precisam tocar os pacientes. E esse paciente em específico já tinha ido num serviço de saúde do município 3 vezes, e ninguém examinou o pé dele. E quando eu examinei, eu achei o foco, a lesão entre os dedos, e isso foi numa sexta. Na segunda, o paciente foi amputado do antepé, ou seja, da parte da frente do pé inteiro, uma coisa que poderia ter sido prevenida. Então, o que tinha lá naquele dedo? Uma lesão pré-ulcerativa. Tinha um fungo que abriu uma ferida e ninguém viu porque ninguém examinou. Muito bem, agora são 8h59. Infelizmente, o nosso tempo é curto, o assunto é importantíssimo, é interessantíssimo. Então, eu gostaria que você pudesse deixar aí uma mensagem para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. E já quero lançar um desafio para que a gente possa vir, pelo menos uma vez por mês. Vamos fechar. Ver aí como é que a gente faz essa programação, porque é importantíssimo, né? E eu queria que vocês dessem agora o conselho às pessoas que estão nos ouvindo que têm diabetes, né?
que é que elas devem fazer, o que é que elas devem pedir. Eu vejo muita gente reclamar, claro que não são todos, são exceções, de médicos que muitas vezes não olham nem para o paciente. Diga seu nome, o que é, e nem olha, né? Que dirá examinar. Né? Então, que conselho você daria para as pessoas que estão nos ouvindo que têm diabetes? Eu quero chamar a atenção, Álvaro, das pessoas, dos familiares que cuidam desses pacientes que já é diabético e que, geneticamente, ele pode tornar um diabético também. Então, ele precisa se cuidar também. Ele precisa ter essa vigilância para com ele também. O filho, a filha, a neta, a bisneta, que está com o avô, que está com o pai, com a mãe diabético, ele também precisa... Opa, esse é um alerta. Se meu pai, se meu avô é diabético, então eu também posso ser diabético geneticamente. Então eu tenho que ter essa vigilância. Eu quero chamar a atenção para os jovens que cuidam das pessoas diabéticas para que elas também possam buscar prevenção também. E eu, assim, quero deixar uma mensagem de que vocês se examinem, se autoexaminem, e também para os profissionais nós tocarmos nos nossos pacientes. O diabetes, como eu falei, ele é muito pior do que Covid-19. Isso a Federação Internacional de Diabetes, que é o IDF, ele já mostra através de dados estatísticos reais, comprovados, que no mundo nós temos já mais de 500 milhões de pessoas diabéticas e a metade desse número, as pessoas não sabem que são diabéticas. E o nosso país é um dos países no mundo que mais tem diabetes, com perspectivas de aumento. Então, assim, é uma demanda enorme e a gente pode mudar esse cenário através da educação, através de profissionais qualificados como eu e o Pedro. Nós somos pessoas, assim, eu sinto que eu e o Pedro, nós somos importantes aqui no município, além do SUS, no consultório, na UPA, em todos os lugares, porque a gente foca nas pessoas diabéticas, porque a gente acha que não tem, né? Mas aqui na cidade nós temos muitos pacientes diabéticos que já foram amputados, que estão para ser amputados e que nós podemos fazer a diferença na vida deles. E assim, nós temos daqui, mas também nós temos pacientes aqui das cidades vizinhas, Boca da Mata, Nadia, enfim, já tivemos paciente até de Itaquarana que veio para cá. São Sebastião, Maribondo, enfim. Então, nós precisamos falar sobre isso. O convite já está aceito e vamos fazer um projeto bem legal para a gente mudar esse cenário de amputações. Se a gente conseguir mudar, reduzir aqui na cidade e na região, para a gente já é um avanço. E com certeza, só com essas dicas que vocês já deram hoje aqui, tenho certeza que o pessoal que está em casa já vai começar a colocar esse canal é o melhor dos veículos para chegar a esse assunto. Importante também dizer que vocês tratam do mesmo jeito. Quem for no consultório de vocês, particularmente, sim, mas quem for na UPA, quem for na unidade básica de saúde, quem também. For no consultório também. No consultório nós temos mais algumas opções que o SUS ainda não disponibiliza. Claro. Mas a gente consegue fazer alguma coisa no SUS, conseguimos. No consultório são coisas mais avançadas. Mas o importante é que a gente faça alguma coisa. Então, quem tiver interesse e está sofrendo na cidade ou aqui na região que está ouvindo, com lesões abertas, 2 anos, tem paciente que passa anos com aquilo ali, colocando coisas básicas e não sai do lugar. Então, entre em contato, entra com a produção do programa, enfim, para pegar o nosso contato, para poder a gente resolver o problema. Mas o importante é trabalhar a prevenção para as lesões não aparecerem sem necessidade. Muito bem. Estamos lá no Alfa, tá? No Alfa, por trás de Unicompra. Nosso consultório fica no Alfa, por trás de Unicompra. Isso mesmo, estamos lá. Por trás do Unicompra novo, ali por trás do posto Renata Sá. Isso. Muito bem. Olha, eu quero agradecer aqui mais uma vez a presença da Martina Oliveira e do meu amigo Pedro Henrique por estarem aqui no nosso programa e trazer esse assunto que é tão importante, que eu mesmo no início estava voando, né? Estava pensando que era alguma coisa... E é tão simples, né? Mas é simples e é importantíssimo. Então, muito obrigado a vocês. Obrigado a vocês. E o canal sempre. aqui e as portas aqui estão sempre abertas, tá bom? Muito bem, agora 8h50